Sejam bem-vindos a mais um vídeo exclusivo da área de membros do nosso canal. Hoje nós vamos dar início a mais um estudo na íntegra acerca das entidades. E hoje nós vamos iniciar os nossos estudos acerca da falange de Exu mais popular na Umbanda. Hoje falaremos na íntegra ou o máximo que podemos compreender acerca de Exu Tranca-Rua. Que a luz de Oxalá abençoe a todos os membros da nossa área exclusiva. Pedimos que possam divulgar a área de membros para amigos e familiares que acompanham o conteúdo aberto de nosso canal para podermos aumentar a nossa família, o nosso projeto aqui na área exclusiva, onde conteúdos como esse e muitos outros serão produzidos. E claro, é importante que você deixe o like para saber se o conteúdo está sendo bem aproveitado por você, se o conteúdo está sendo bom para todos os membros. Exu Tranca-Rua é a primeira falange de Exu conhecida. Advindo no século XIX, antes mesmo da Umbanda, eles apareceram nas macumbas cariocas, que era uma religiosidade que misturava elementos da cabula, o candomblé de caboclo, a Umbanda e o cristianismo católico. Foi Exu Tranca-Rua que foi o precursor da linha dos Exus e os posteriores que viriam. E claro, ele foi a chave primeira para podermos compreender essas entidades. Atraíam olhares pelo seu comportamento irreverente, que destoava em absoluto do comportamento dos pretos velhos e caboclos, que eram as entidades mais presentes nas macumbas cariocas. Além disso, o uso de fios de conta pretos e vermelhos, o charuto, as gargalhadas estridentes, o marafo, o vinho, era tudo que parecia ser à parte, parecia ser um culto à parte. A gira de Exus, no caso de Tranca-Rua, aconteciam de forma fechada para os membros, haja vista que ele surgiu em uma época em que a intolerância religiosa era defendida por lei. Um arcabouço legal formado pela inspiração das leis europeias. Exu Tranca-Rua, quando chega nos terreiros, como a grande maioria sabe, são irreverentes, bem-humorados. Uns chegam dançando, outros chegam pulando, outros chegam dando grandes gargalhadas e abraçando a todos. Mas não se engane, a falange de Exu Tranca-Rua é uma falange extremamente disciplinadora. Se for necessário, se tornam austeros, enérgicos, sérios e sabem muito bem como cobrar essa disciplina. Suas indumentárias podem variar das mais diversas formas. Podem usar o chapéu, a cartola ou a rodia, ou então não usar nada. Podem usar capas ou podem usar pano da costa. Podem usar fios de conta preto e vermelho, preto e branco, preto e dourado, preto, dourado e branco, azul, cobalto e vermelho. Isso se dá porque a falange de Exu Tranca-Rua, por ser a mais antiga que pisa nos terreiros, é a mais numerosa. Seus diversos subagrupamentos lhe atribuem características intrínsecas fora aquelas da falange primeira. Ou seja, todo Exu Tranca-Rua vai atuar na sua regência primeira, mas a depender das vibrações dos orixás posteriores que nomeiam as suas linhas posteriores, eles podem ainda agregar mais trabalhos. Nas bebidas podem optar pela cachaça, pelo uísque, pelo gin, pelo conhaque e pela cerveja. Geralmente são essas as bebidas. Os fumos variam do cigarro de papel, do charuto e também da cigarrilha, lembrando que todos devem ter um fumo bem concentrado, um fumo bem forte. Suas ferramentas são diversas, podem-se utilizar chaves, correntes, caldeirões, o azeite de dendê, podem usar pedras diversas da correspondência do orixá ou do próprio Exu, e ainda nas suas vibrações posteriores podem aumentar ainda mais as suas ferramentas, podendo usar adagas, podendo usar réplicas de caixão, terra de cemitério e uma infinidade de outros elementos. E é claro que é porque se trata da falange mais numerosa. Difícil é o terreiro que não tenha um Exu Tranca-Rua.
Se sua doutrina admite que oferende os guardiões ou qualquer outra entidade com alimentos, pode-se oferendar o tradicional padê de Exu, carregado na pimenta e azeite de dendê, um frango inteiro, a cerveja, o conhaque ou o marafo ou a bebida de preferência do guardião que te acompanha, com velas brancas, pretas, vermelhas e azul cobalto. Pode ser decorado com folha de mamonas, folha de mangueira e folha de laranjeira. Seus pontos de força estão nas ruas, estão nas encruzilhadas, mas também, a depender da vibração, podem ter pontos de força nas matas, podem ter pontos de força nos cemitérios, podem ter pontos de força na praia e assim por diante. A incorporação de Exu Tranca-Rua é uma das que mais transmitem boas energias nos terreiros. Uma incorporação intensa que começa em uma escala ascendente através dos 7 chakras principais. Irá começar no chakra sacro, também chamado de chakra sexual, ou também Muladhara. Nesse processo, ele começa em decorrência dos pés no chão, a ativação do chakra sexual, do chakra sacro. E esse chakra vai se comunicando ascendentemente com os demais, indo depois para o umbilical, depois indo para o esplênico, ativando já a energia movimentadora, aquela conexão do espírito com a matéria. Quando chega no coronário, no cardíaco, ele já expande as energias essas que dão passagem para o laríngeo, é onde a voz já fica mais rouca, já começam as gargalhadas estridentes. No frontal já começa o processo de, entre aspas, tomar a cabeça do médium, ou seja, passar a se comunicar fluidamente, e posteriormente no coronário, conferindo toda a proteção para o corpo físico do médium, e assim ele chega dançando, ou então dando grandes pulos e caindo de joelhos, ou então dando altas gargalhadas e contagiando o terreiro com muita alegria. Agora vamos entender a regência de Exu Tranca-Rua. Vamos passar pela sua regência primeira. Tem algumas curiosidades bem importantes que nós podemos estar abordando. E claro, nós vamos falar ainda um pouquinho de cada uma de suas vibrações, que podem trazer muita clareza para o irmão e para a irmã que está assistindo a esse vídeo exclusivo. Vamos lá então. Exu Tranca-Rua. Exu Tranca-Rua tem a sua regência em Ogum. Ah, mas isso não é novidade. Mas vocês sabem como foi descoberta essa regência por Ogum? Eu falo para vocês agora. Colocou-se Exu Tranca-Rua, descobriu-se que Exu Tranca-Rua seria regido por Ogum, justamente por conta de que Exu Tranca-Rua na Umbanda, quando eu falo Umbanda, falo do espiritismo de Umbanda e Demanda, aquela Umbanda praticada por Zélio de Moraes. Exu Tranca-Rua não era considerado um Exu. Não. Aquela época ainda se tinha aquela visão distorcida, aquela visão errada acerca de nossos amigos guardiões. Os espíritos obsessores, os eguns, que também são tratados de forma errônea, porque Egum nada mais é do que espírito, não necessariamente um espírito maligno, ok? Então, voltando, eles eram chamados de Exu, os espíritos errantes, os obsessores, os espíritos de má índole. Depois, com o progredir dos demais segmentos de Umbanda, foi se descobrindo que Exu, na verdade, era um espírito de luz que trabalhava em meio às trevas. Portanto, perdeu-se aquela consideração de que o espírito negativo seria Exu e passou-se a chamar de Egum. Mas veja bem, naquela época, Exu era considerado um espírito negativo, um espírito maligno. Muito bem. Então, se passássemos pelas 7 linhas de Umbanda, na visão do espiritismo de Umbanda e Demanda, que Leal de Souza, escritor do Diário de Notícias,
colocou em seu livro. Eu recomendo a você, meu irmão e minha irmã, que leia. Tem ele em PDF na internet, você acha com muita facilidade. Quando se falava da linha de Ogum, o chefe da linha de Ogum era Tranca-Rua. Vocês vão ver, eu acho que em meados do capítulo 52, por aí, que na falange, a linha de Ogum, o chefe de falange era Tranca-Rua. Se Tranca-Rua não era Exu, ele era considerado o quê? Agora vocês vão pasmar, veja bem, ó, ele era considerado um caboclo. Mas um caboclo de muita irreverência. E depois, com os estudos, com a compreensão, igual falamos na parte 1 aqui do nosso vídeo, que Exu Tranca-Rua atraía olhares por conta do seu comportamento irreverente, as gargalhadas, o fio de conta e tudo mais, viu-se que, na verdade, ele não se tratava de um caboclo, mas um guardião, um Exu de lei que atuava nos terreiros, tanto que vocês podem procurar por toda a história do espiritismo de Umbanda e Demanda, e vocês vão ver que Tranca-Rua era o único guardião, ele era o único que não era considerado, né, aliás, um Exu, mas era considerado um espírito da serventia de Ogum, da regência, aliás, de Ogum. Portanto, foi aí que descobriu que todo Tranca-Rua seria regido por Ogum. Certo? Bem interessante, não é mesmo? Agora vejam bem, regência única Ogum. Só que nós temos as vibrações aqui. E nas vibrações ele poderá vibrar em todas as linhas. Ah, Pai Renato, mas Tranca-Rua não tem nada a ver, porque não tem o número 7. Digamos que Exu Tranca-Rua é o único que consegue vibrar em todas as linhas sem ter a necessidade do número 7. Em sua nomenclatura simbólica, que nós consideramos o setenário sagrado, o número perfeito e o número que a maioria dos guardiões acabam atuando nas 7 linhas. Agora vejam bem, então Tranca-Rua vai poder atuar em Oxalá, vibrar, né, aliás, em Oxalá, Oxóssi, Iansã, Oxum, Xangô, Obaluaê, Nanã e Iemanjá. Cada vibração dessas vão dar aquele, entre aspas, né, sobrenome, aquele sobrenome para Tranca-Rua, que vai lhe conferir mais atribuições. Portanto, se nós temos um Tranca-Rua, que é da regência de Ogum, obviamente, mas vibra em Oxalá, nós teremos Exu Tranca-Rua da Lira. Depois, Tranca-Rua, vibra em Oxóssi, Tranca-Rua das Matas. Iansã, Tranca-Rua do Embaré. Eu vou fazer um vídeo sobre Tranca-Rua do Embaré, é bem mais amplo. Oxum, Tranca-Rua do Embaré também. Xangô, Tranca-Rua das Encruzilhadas. Olha só, Tranca-Rua, regido por Ogum, vibra em Obaluaê. Tranca-Rua das Almas, um dos subagrupamentos, aliás, mais conhecidos de Exu Tranca-Rua. Depois, em Nanã, se ele vibra em Nanã, nós teremos Exu Tranca-Rua do Cruzeiro. E em Iemanjá, Exu Tranca-Rua da Calunga. Ele vibra em todas as linhas e assim tem novas atribuições. Mas ainda não ficou claro por que isso acontece. Exu Tranca-Rua é a primeira falange de Exus que pisou nas macumbas cariocas e depois veio para a Umbanda, sendo totalmente ignorado que era um Exu, era considerado um caboclo, pois era considerado chefe de falange, certo? E então, como não se tinham ainda os demais agrupamentos que nós conhecemos, como Exu Caveira, como 7 Catacumbas, Exu Tronqueira e por aí vai, a sua falange era numerosa. E como era a única falange àquele tempo, existiam muitas necessidades espirituais. É onde vários falangeiros acabaram vibrando nas demais linhas, que cada linha atende uma necessidade, e então se tornou numerosa e podendo atuar em cada uma delas. Portanto, é muito comum nós encontrarmos Tranca-Rua das 7 Encruzilhadas, Xangô. É comum nós acharmos Tranca-Rua das Almas, Aos Montes.
Não é muito comum encontrarmos Exu Tranca-Rua da Lira, mas ele existe. Exu Tranca-Rua das Matas também existe, menos incidente. Tranca-Rua do Embaré, tem muitos e muitos e muitos, cada qual atendendo necessidades intrínsecas e ainda se fazem necessários, por mais que as falanges de Exu hoje são numerosas, com suas diversas nomenclaturas simbólicas e assim por diante, porque Exu Tranca-Rua tem muitas características em seus trabalhos, que nós veremos na parte 3 ainda desse vídeo. Por hora, espero que tenha ficado claro, para o vídeo não ficar muito longo. Semana que vem teremos a nossa parte 2, onde nós vamos estudar aprofundadamente o nome de Exu Tranca-Rua. Nós iremos falar sobre os trabalhos de Exu Tranca-Rua já na parte 2 e ficará mais claro para você do porquê é uma falange ainda hoje numerosa e muito presente nos terreiros de Umbanda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou, por favor, deixe seu like. É muito importante para eu saber se o conteúdo está sendo de proveito dos irmãos e irmãs da área exclusiva de membros. Ficou alguma dúvida? Quer deixá-la aqui nos comentários para nós conversarmos aqui? Fique à vontade. Os membros da área exclusiva têm prioridade nas respostas e interação com o canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Paz e luz. Fiquem todos com Deus e até semana que vem com a parte 2 acerca de Exu Tranca-Rua. Tchau e até a próxima.